a nossa doutrina, convido os irmãos à leitura de Tiago. Nós leremos Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 14 e o verso número 15. Tiago, capítulo 1, verso de número 14 e o verso número 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, verso número 14 e o verso número 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar neste momento. Bendito Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia e rogamos, ó Deus, a tua graça para que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus. Nos guarda, Senhor, nos protege, que o Senhor possa nos orientar, ó Deus, e nos conduzir diante dos desafios, enfim, Senhor, diante da vida ordinária, ó Deus. Mas agora, nesse momento, Senhor, nós rogamos que a tua bondade nos cerque e, mais uma vez, nos dê a compreensão da tua palavra. Aplique as verdades do teu reino em nossos corações, para que, Senhor, venhamos a estar habilitados, fortalecidos, para enfrentarmos, ó Deus, um dos grandes desafios de nossas vidas, é a tentação, Senhor. Livra-nos da tentação, ajuda-nos, Senhor, enche-nos do teu evangelho, para que essa luta, quando for travada com o teu auxílio, saiamos vencidos, Senhor, vencemos, que não saiamos derrotados, Senhor, mas vitoriosos para a glória do teu santo nome. É assim que nós, ó Deus, rogamos a Ti, em nome de Cristo, o único que venceu perfeitamente a tentação e o pecado. Em nome dele, Senhor, nós pedimos. Amém. Irmãos, vimos que Satanás sempre nos tenta objetivando nos levar ao pecado. Ele sempre nos tenta objetivando pecar contra Deus. Por isso, esse é um dos assuntos importantíssimos, o assunto da tentação. E como nós vimos, diante da malícia, do engano, diante desse objetivo tentador de pecar contra Deus, precisamos encarar com seriedade essa questão. Lógico, porque o pecado exerce, como nós temos visto, avassaladora força sobre nós, e o adversário conta com um aliado, que é o traidor que reside em nós. Mas hoje, irmãos, nós vamos encarar um tema ainda bastante pertinente, porque se alguém quiser evitar entrar na tentação, ele precisa saber os sintomas dessa experiência. E é isso que nós vamos ver hoje, os sintomas dessa experiência tentadora. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é quando o pecado ele já foi cometido. Parece uma afirmação óbvia, meus irmãos, mas é preciso falar sobre isso, principalmente considerando a sua importância. Então, imaginem, quando você peca, tenha certeza, é óbvio, acredito que você tenha convicção de que você pecou porque antes você entrou em tentação. Então, uma questão lógica, óbvia, todo pecado brota de uma tentação. Todo pecado brota de uma tentação. O pecado, ele não existe, ele não tem vida sem a esfera da tentação. Para que ele exista, existiu ou existe a esfera tentadora.
Por isso que Tiago ele chega a dizer: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e a seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Porém, irmãos, uma vez vencidos pelo pecado, nós queremos nos arrepender dele, mas nós esquecemos de sua causa tentadora. Nós esquecemos da causa tentadora. Então, o que as Escrituras nos mostram? Se quisermos vencer qualquer tipo de pecado, é preciso considerar aquilo que está nos tentando a esse pecado e procurar evitar essa tentação. A tentação é a raiz e o pecado é o fruto amargo da tentação. Por que isso é importante? Porque isso é importante, irmãos. Porque, embora cientes do seu pecado, embora tenhamos a consciência do pecado que cometemos, nós muitas vezes não estamos conscientes das nossas tentações. Então, essas pessoas, por exemplo, que caem no pecado, elas se desagradam com o fruto pecaminoso, mas elas não tomam as precauções necessárias para evitar a raiz venenosa da tentação. Então, o que adianta eu sofrer por causa do pecado cometido, mas eu não me preocupo com a raiz que brota o pecado? Por quê, irmãos? Porque ninguém cai em pecado subitamente, sem que primeiro não tenha entrado em tentação. Então, o que adianta chorar pelo pecado cometido se nós não estamos preocupados com a esfera tentadora que nos levou ao pecado cometido? Então, por exemplo, Paulo, ele escreve a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33, e ele chega a dizer na sua epístola que as más companhias corrompem os bons costumes. O que ele está dizendo? Que as companhias de certas pessoas, ou a companhia de certas pessoas, é capaz de levar quase com toda certeza a pensamentos, palavras e atos pecaminosos. Todavia, é possível gostar dessas companhias e mais tarde lamentar sobre o pecado que resultou dela. Ele lamenta o pecado que essas amizades produziram, mas ele não teme o fato de ter amizade com elas. Certos alvos ou ambições, o desejo por dinheiro, leva a muitos pecados, como Paulo diz a Timóteo, a avareza. Então ele se queixa de que o dinheiro lhe trouxe males, mas ele não se preocupa com a avareza que lhe levou a desejar dinheiro e a cometer muitos males. Então as pessoas podem, porém, seguir essas esferas, se entristecer com o pecado, mas não se entristecem com a causa desses pecados. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós nos queixamos dos pecados, mas não nos preocupamos na causa desses pecados. Outro sintoma, irmãos, dessa experiência é a força da tentação. Aprendemos outrora que quando a tentação é violenta, ou se repete constantemente, não dá descanso à alma, podemos ter certeza que nós entramos em tentação. A insistência daquela coisa, daquele ato pecaminoso que nos cerca,
temos a certeza que estamos num período de tentação. E os desejos pecaminosos, como Tiago descreve, têm o poder de seduzir a pessoa a pecar, até mesmo sem uma tentação externa. Então, por vezes, o desejo pecaminoso, ele quer nos conduzir ao pecado, mesmo que, por vezes, não haja uma tentação externa. Os nossos desejos são capazes disso, de nos levar ao pecado, mesmo que não haja uma tentação externa. Entretanto, isso não é o mesmo que entrar na tentação. Eu gosto da ilustração do John Owen, do puritano. Ele diz que os desejos pecaminosos são como um riacho correndo em seu curso para o mar, e a tentação como um vento poderoso que sopra nesse riacho. Pense nesse riacho, ele disse, e pense num barco vazio sendo colocado nele. Mais cedo ou mais tarde, segundo o curso e a velocidade da correnteza, esse barco será levado ao mar. Da mesma maneira, os desejos pecaminosos de uma pessoa irão mais cedo ou mais tarde, a parte da graça salvadora de Deus, levá-lo ao mar da sua ruína eterna. Então ele diz, voltando à nossa ilustração, suponha que há ventos fortes ventando contra o barco. Então o barco será empurrado com violência contra as margens e as rochas, até que se parta em pedaços e seja tragado pelo mar. Pense, irmãos, nessa ilustração, porque aqui há dois quadros de um homem pecaminoso. O primeiro é de um homem que lentamente, mas com certeza, está sendo levado para o mar da sua ruína eterna, nas correntezas dos desejos pecaminosos. O segundo nos mostra o mesmo homem experimentando o vento forte da tentação. Este vento leva o homem a um pecado após outro, até que totalmente estraçalhado chega à sua ruína eterna. Então, ele diz, essa ilustração pode ser exemplificada em muitos casos na vida dos santos, que foram preservados da ruína eterna, mas entraram na tentação e caíram, lamentavelmente, para a sua própria vergonha. Quais os exemplos, então, poderíamos tirar disso? Ezequias, a Bíblia descreve que Ezequias tinha sempre nele uma raiz de orgulho. Ele era tentado pela raiz do orgulho. Um desejo pecaminoso que teria levado ele à perdição, se não fosse a graça de Deus na vida dele. Mas ele tinha esse pecado declarado no seu coração. Todavia, esse desejo não o compeliu a mostrar seus tesouros e suas riquezas, até que entra na tentação ao tempo que chegam os embaixadores da parte do rei da Babilônia. Então, quando ele se vê diante do rei da Babilônia, o seu orgulho se exalta. Essa mesma raiz de orgulho pode ser vista em Davi. Deus não queria que Davi fizesse a contagem do povo. Por quê? Para mostrar a Davi que não era o tamanho do exército que vencia, não era a quantidade de soldados que faria com que Israel prevalecesse sobre os adversários. Então Deus não queria que Davi fizesse a contagem, mas a mesma raiz de orgulho estava em Davi. Durante muitos anos, ele resistiu ao desejo pecaminoso de contar o número do povo, mas Satanás o provocou, diz 2 Samuel 24, 1 a 10, 1 Crônicas 21, 1 a 8. Satanás o provocou e ele decidiu fazer a contagem do povo. Ilustrações semelhantes, irmãos, podem aparecer na vida de Abraão, de Jonas, de Pedro, para mencionar apenas alguns,
Judas Iscariotes nos dá um exemplo amedrontador de um homem que nunca foi um verdadeiro santo. Judas era cobiçoso desde o começo, João descreve isso, mas não tentou satisfazer seu desejo pecaminoso, traindo seu mestre, enquanto o diabo não entrou nele. O que tudo isso significa para nós? É que todos nós temos desejos pecaminosos. Nós temos desejos fortes. Talvez o nosso problema não seja orgulho, talvez o nosso problema não seja avareza, mas todos nós temos desejos pecaminosos. E a tentação vem justamente para pressionar esses desejos, para nos pressionar a satisfazer esses desejos. Então, quando isso acontece, quando o fator externo ele se apresenta para alimentar o pecado, os nossos desejos pecaminosos, então nós entramos em tentação. Esse é um sintoma. Quando nossos desejos começam a ser alimentados pela tentação externa, nós entramos em tentação. Terceiro, outro sintoma é nossa atitude em relação à tentação. Uma pessoa, por exemplo, ela pode entrar em tentação, mas ela pode não estar ciente de que há um desejo pecaminoso sendo provocado. Repito, a pessoa pode estar entrando em tentação, mas ela pode não ter a consciência de que seu desejo pecaminoso está sendo provocado. Um exemplo disso, meus irmãos, é a situação em que o coração da pessoa começa a gostar da tentação. Como assim, pastor? Como assim? Um exemplo disso é quando a pessoa começa a gostar da tentação e secretamente vai fazendo provisão para ela e lhe dá diversas oportunidades, diversas maneiras para que isso cresça, sem, contudo, cometer o pecado óbvio. Isso é uma forma sutil de tentação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Certa pessoa começa a ser conhecida como piedosa. Uma mulher piedosa, ou um homem piedoso. Uma mulher sábia, uma mulher entendida, uma teóloga, um teólogo. São coisas boas, ou não? Sim. Ser conhecida como uma pessoa piedosa, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, uma pessoa entendida, uma pessoa que conhece a verdade de Deus, é uma coisa boa. Ninguém há de negar isso. As pessoas então começam a elogiá-la. E ela começa a gostar de ser tratada dessa maneira. Tanto o seu orgulho como a sua ambição começam a ser afetados. Ela passa então a se esforçar para ser mais virtuosa, mas os seus motivos são errados. Ela está querendo que sua reputação aumente. Ela quer ser mais e mais conhecida como aquela que entende mais, como aquela que sabe mais, como aquela que é mais crente, como aquela que é mais santa. Então ela começa a alimentar isso. Ela não percebe, mas ela está entrando em tentação. Ela está querendo, sem reconhecer, sem lidar com essa situação. O que é que vai acontecer? Logo, logo ela se transformará numa escrava dos seus desejos pecaminosos de uma boa reputação. Jeú, irmãos, é um bom exemplo no Velho Testamento de um homem assim.
Ele havia se conscientizado de que estava ganhando a reputação de ser uma pessoa zelosa. Jonadab, um homem bom e sensato, se encontrou com Jeú. Jeú pensa: eis uma boa oportunidade para eu aumentar minha reputação. Então ele chama Jonadab para si e começa a trabalhar fervorosamente. As coisas que fez eram em si mesmas boas, entretanto, seus motivos não eram bons. Ele estava seguindo os seus desejos, havia entrado na tentação. E como isso pode funcionar, irmãos? Aqueles que estão, por exemplo, envolvidos no ministério, na pregação do Evangelho, estão sujeitos a cair nessa tentação sutil. Muitas coisas desse trabalho, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, pode ser um meio de ganhar uma reputação, apreço das pessoas. Ele não está mais incomodado se é a verdade de Deus, ele não está mais incomodado se é a glória de Deus, ele não mais preocupado com a verdade, a preocupação dele é com a boa reputação, é que ele seja bem visto pelos outros, que ele seja aceito pelos outros. A habilidade em geral de uma pessoa, irmão, sua capacidade, sua fidelidade, sua ousadia, seu sucesso, podem, irmãos, apesar de ser coisas por vezes não ruins, podem, irmãos, fazer com que ele simplesmente busque reputação e não percebe que ele já caiu em tentação. Ele já caiu em tentação. E será que nós, irmãos, secretamente gostamos dessa tentação, dessa busca por reconhecimento? A gente já começou a fazer alguma coisa boa pela razão errada. Lembre-se, irmãos, nós esquecemos por vezes de uma coisa importante: a coisa boa pela razão errada é pecaminosa. A coisa boa pela razão errada é pecaminosa. E esse é um sintoma da tentação. É quando nós, muitas vezes, estamos fazendo as coisas certas com as motivações erradas. Outro sintoma dessa experiência é sempre que os desejos pecaminosos de uma pessoa e as tentações se encontram. Então, sempre que uma pessoa, irmão, se encontra numa situação na qual os desejos pecaminosos estão conseguindo a oportunidade de serem satisfeitos, ela se vê sendo encorajada a satisfazê-los, aproveitando o máximo a oportunidade que é oferecida, e ela está entrando em tentação. Então, quando alguém tem um desejo por algo, que esse algo é proposto, ali então entrou em tentação. É quase impossível, irmãos, que alguém receba as oportunidades, as ocasiões, as vantagens que melhor se adaptam aos seus desejos pecaminosos, sem que venham se enlaçar nelas. Então, vimos o caso de Ezequias, quando os embaixadores vieram da parte do rei da Babilônia, o orgulho dele fez ele cair em tentação. Ele teve a oportunidade de manifestar o seu orgulho. Azael, em 2 Reis, se tornou rei da Síria. Sua crueldade e sua ambição fizeram com que se irasse selvagemente contra Israel. Quando os sacerdotes vieram com suas peças de prata, Judas, por causa de sua ambição, foi instantaneamente motivado a vender Jesus Cristo. Então, quando nossos desejos recebem a oferta para que coloquemos em prática, nós caímos em tentação. E aí o puritano diz assim:
Material inflamável precisa ser conservado distante do fogo. Da mesma maneira, é importante que nossos desejos pecaminosos sejam mantidos à distância daquelas coisas que nos seduzirão. Então, há aqueles que pensam que podem brincar com serpentes sem serem picados, tocar em tinta fresca sem se mancharem, brincar com fogo sem se queimarem, mas estão enganados. Porventura, seu trabalho, seu estilo de vida ou suas companhias lhes trazem constantes oportunidades para satisfazer os seus desejos pecaminosos? Se for assim, você entrou em tentação. E aí o puritano diz assim: só Deus sabe como você vai se livrar. Só Deus sabe como você vai se livrar. Se você se coloca numa situação em que você constantemente recebe oportunidade de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Como, por exemplo, Nelson Klosterman, numa revista Os Puritanos, não lembro o ano agora, num dos artigos, ele diz, instruindo os homens: se você é tentado na área sexual, facilmente tentado a quebrar o 7º mandamento, por exemplo, se as músicas românticas seduzem o seu coração a pecar, não as ouça. Se elas exaltam o seu coração ao pecado, não empreste seus ouvidos a essas músicas. Não participe de nenhum ambiente que seu pecado ele seja provocado. Mais uma vez, é como alguém que tem problemas com o 7º mandamento, se tornou um empresário e enche a empresa de funcionários. O que é que ele está querendo? Qual a intenção dele? Ele está simplesmente se colocando numa posição de vulnerabilidade. E só Deus sabe como ele vai fugir disso. Também, irmãos, uma das coisas importantes, todas aqui são importantes que nós vimos, mas também uma coisa importantíssima, e prestem atenção nisso: o estado débil da alma de uma pessoa indica que ela já entrou em tentação. E esse é outro sintoma. Assim como uma pessoa que esteja numa condição física debilitada, uma pessoa que está fraca, assim como uma pessoa fraca está sujeita à enfermidade, assim também uma pessoa que esteja numa condição espiritual abalada, fraca, está sujeita a cair na tentação. Para sermos mais específicos, irmãos, sempre que a vida espiritual de alguém está enfraquecida, essa pessoa já entrou na tentação. Ela pode até a princípio ignorar, em particular, que está lhe sobrevindo uma tentação, ou que ela está em tentação, mas não vai demorar muito para que ela se descubra, para a sua tristeza e miséria, qual foi a sua tentação. Então, irmãos, para nos ajudar a detectar esta entrada na tentação, devemos levar em conta as maneiras como a vida espiritual pode ser enfraquecida. A negligência ou a realização formal dos deveres cristãos sempre conduz ao enfraquecimento espiritual. Aquela coisa, só o externo, e se esquece do interno. Quando uma pessoa pode se omitir no cumprimento de seus deveres, ou se contentar com uma realização descuidada e inerte deles, sem prazer,
sem gozo, sem satisfação, essa pessoa está se tornando espiritualmente fraca. E esta é uma regra confiável. Se o coração do cristão se esfriar, se tornar negligente ou formal na adoração a Deus, uma ou outra tentação começou a agir no seu coração. É resultado de uma esfera tentadora. O amor ao mundo, ou o orgulho, ou a impureza, ou a busca dos seus próprios interesses, ou a malícia, ou a inveja, ou uma coisa ou outra tem possuído o espírito dessa pessoa. É como Oséias diz: as cãs ou os cabelos brancos estão aparecendo e ele nem nota, ele nem vê, ele nem sabe que os cabelos brancos estão surgindo. Então é importante, irmãos, estarmos alertas, sabendo que um cristão, especialmente por questão de consciência, pode participar de todos os movimentos de um culto, tais como oração, leitura da Bíblia, ouvir a pregação, mas com um coração frio, insensível. Não há vida real, não há vida real na mera execução desses deveres. É como a igreja de Sardes. Ela seguia tudo aquilo que lhe caracterizava como igreja, ao ponto de ser conhecida como uma igreja que estava viva. Mas o Senhor diz: você está morta. Você tem fama de que vives, mas está morta ou prestes a morrer. Então, há tão grande proximidade entre a nova natureza e os deveres da adoração a Deus, que não são mantidas em separado. Então, o que nós devemos pensar? Se, portanto, o cristão honestamente, num autoexame, descobre que seu pulso espiritual não é o que devia ser, se ele percebe que tem pouco desejo ou interesse pelas coisas de Deus, ele deve concluir que entrou em tentação. Isso está acontecendo porque ele está sendo tentado. Mesmo que a tentação não seja clara, esse declínio é uma evidência de que ali há uma tentação e esse cristão está numa situação perigosa. Se ele não descobrir a causa de sua fraqueza espiritual e não tratar dessa fraqueza, o que vai acontecer? Muito dificilmente ele vai escapar da tentação. Ele vai pecar. Ele não tem como fugir se ele não tratar essa esfera com urgência. Porque ele, por vezes, não percebe que está sendo tentado e, por isso, ele não tem a devida precaução e a devida competência com a graça de Deus de livrar-se do pecado. Então, irmãos, diante de tudo que ouvimos, nós precisamos aprender 5 coisas. Primeiro, reconhecimento do pecado e da tentação. Enfatizo novamente, antes de cometer o pecado, a pessoa entra em tentação. Se ela cometeu um pecado, ela cometeu porque antes entrou em tentação. Então, qual é a forma de evitar o pecado? Tratar a raiz,
combater o problema na raiz, evitando situações que nos levem à tentação. Se eu quero tratar o meu pecado, eu não devo somente me entristecer e lutar por arrependimento, mas também atacar a raiz daquele pecado, o nascedouro, a fonte onde brota aquele pecado. Eu devo atacar ali, para que eu não venha a padecer no pecado. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado com companhias, ambições, aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, os ambientes que frequentamos, certos lugares, certas companhias, certos deleites, prazeres podem ser uma fonte de tentação. E eu tenho que evitar situações que nos levem ao pecado. Eu não devo evitar somente o pecado. Eu devo evitar aquilo que produz o pecado. Mesmo que sejam atraentes, normativos, mas eu devo entender que eu devo me privar daquilo que pode me proporcionar uma vida pecaminosa. Não haverá sucesso, irmãos, na esfera da tentação, se nós quisermos lutar contra o pecado sem atacarmos a raiz do pecado, onde ele nasce, onde ele está brotando, a causa dele, o nascedouro dele. Se nós não fizermos esse ataque, com certeza cairemos em pecado. Então, cuidado onde você anda, as amizades que você tem, ambientes que você frequenta, porque ali pode estar a fonte, nesses lugares pode estar a fonte da tentação. É como alguém, por exemplo, que namora com um incrédulo e diz: nossa, nem sei como eu caí no pecado da fornicação. Quão horrível foi, eu forniquei, eu fui impuro, agi com impureza. É como um jovem que namora e os pais dizem: pastor, eu não sei como aconteceu esse pecado na vida do meu filho. Ora, se eu não ataquei a raiz, qual a surpresa? Se relacionou com um incrédulo e caiu na impureza, qual a surpresa? Se o jovem vive namorando, a jovem vive namorando e cai na impureza, qual a surpresa? Se eles estão frequentando ambientes que proporcionam o pecado, não tem como. Por isso que tem que atacar a raiz do problema. Qual é o ataque da raiz usando esses exemplos? É não se relacionar com o incrédulo. É só namorar ou pensar em namoro quando estiver com data marcada para casar. É atacar a raiz. É atacar a raiz. Então, irmãos, não nos queixemos do pecado quando a raiz nós estamos regando.
não nos queixemos do pecado quando a raiz nós estamos regando, podando para que ela cresça. Outra coisa, irmãos, desejos pecaminosos como força motriz. Nós devemos cuidar dos nossos desejos, porque eles podem se transformar em ventos que nos empurram para o pecado. Por isso, irmãos, precisamos atacar nossos desejos. Precisamos atacar nossos corações. É difícil demais, mas não tem outro caminho. Eu me lembro de Valdeci, um homem calmo, um pastor calmo, não um doido que tem por aí em Parque Dourado, é um cara bem calmo, tranquilo. E aí um dia ele dizendo lá para a gente que ele ligou para um pastor, queria aconselhamento com um pastor, e ele disse: pastor, estou precisando de um aconselhamento. Eu disse: qual é a causa do aconselhamento, reverendo? Ele disse: que eu estou lidando com a ira. Aí o pastor disse: tu? Aí ele disse: esse é o meu segredo, mestre. Esse é o meu segredo. Ele disse: eu luto com a ira. Eu disse: bem-vindo. Também. Você nota que tem desejos no seu coração que são mais fortes? São mais intensos, alguns pecados que lhe provocam mais. Você é mais tentado. Seus desejos parecem que lhe saculejam para que você caia naquele pecado. Você percebe isso? Você tem que atacá-los. É necessário controlar e evitar situações do tipo que alimentem esses desejos. Quando você vê que tem alguma coisa acontecendo que está atraindo, despertando, alimentando, regando esses sentimentos, fuja. Fuja. Não confie nos seus sentimentos. Não pense que você haverá de dominá-los, porque nessa esfera você não domina. Se você não correr, evitar, você vai alimentar e seu desejo lhe levará ao pecado. Outra coisa, irmãos, sutileza nas tentativas. Algumas tentações nós dificilmente identificamos, porque por vezes surgem de ações boas, ser piedoso, ser um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono, uma boa ovelha. Mas muitas vezes isso está revestido de objetivos errados. Pode ser o reconhecimento, pode ser a busca da glória humana. Coisas boas podem nos tentar por causa das motivações erradas. Então, sempre devemos nos perguntar: o que está por trás desse meu desejo? O que eu busco com isso? Quais são as minhas intenções? Veja, no fórum íntimo da consciência, somente Cristo é Senhor. Não é julgar as intenções dos outros. As Escrituras dizem que o nosso campo de atuação e de julgamento está restrito ao que vemos. O fórum íntimo é do Senhor, mas em nosso caso devemos pensar: o que está por trás? O que é o objetivo, por exemplo, querendo conhecer mais teologia?
O que é o objetivo, por exemplo, em fazer boas ações? Qual é o meu objetivo quando eu desejo ser um líder da igreja? Enfim, o que está por trás das coisas aparentemente boas? Me lembro de Paulo Brasil. Ele diz que uma pessoa foi indicada, já contei esse exemplo aqui, foi indicada para o presbiterato e foi ouvida pelo conselho, e aí o conselho no dia perguntou: por que o irmão quer ser presbítero? E ele disse: porque chegou a hora da igreja me ouvir. Como diácono da igreja não me escuta, agora chegou a hora da igreja me ouvir. Eu preciso ter voz aqui para decidir as coisas também. Veja, é uma coisa tão louvável ser presbítero, mas olha a motivação do coração dele. Uma coisa boa se torna pecaminosa por causa da motivação do coração. Por isso, irmãos, precisamos examinar nossos corações para saber qual o objetivo disso, o que eu pretendo com isso. Quinto e último lugar, irmãos, o estado espiritual de uma pessoa, um estado espiritual debilitado, é uma porta para o pecado. Uma vida espiritual, meus irmãos, enfraquecida, já está num solo escorregadio. Negligenciar os deveres cristãos coloca a pessoa num solo escorregadio. Um coração frio em relação às coisas de Deus já está vulnerável. Então, não existe, irmãos, como vencer o pecado se nós já estamos, através de uma vida debilitada, permitindo um solo em que o pecado brote. Não tem como, irmãos, evitarmos essa área se nós abrirmos mão de tudo aquilo que pode nos proteger, que pode nos fortalecer. É como alguém que vai para uma guerra e ele simplesmente diz: eu não preciso de capacete, não preciso de arma, não preciso de escudo, não preciso de bota, não preciso de nenhum tipo de equipamento. Óbvio, é um soldado vulnerável. A qualquer momento vai ser abatido, porque ele está desprotegido. Então, irmãos, a causa de muitas pessoas viverem em pecado, viverem desobedecendo ao Senhor, caindo em tentação, é porque já abandonaram suas almas. E por isso, eles simplesmente se tornam vulneráveis na hora da tentação. Então, irmãos, isso é sério, porque muitas vezes nós não nos atentamos para esses princípios e somos presas fáceis do pecado. Não cuidamos dos nossos corações, não reconhecemos as esferas que alimentam os nossos desejos, não atacamos os nossos desejos pecaminosos. Nós muitas vezes não cuidamos se as nossas intenções são boas. Nós muitas vezes desprezamos na nossa vida espiritual, consequentemente, caímos em tentação e pecamos contra Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos oriente, que a sua verdade, que os seus conselhos permaneçam em nós, em nome de Cristo. Amém. Oremos ao Senhor.
Bendito Deus, livra-nos, Senhor, da tentação, e seja o nosso auxílio, Senhor, para que tenhamos, ó Pai, com a Tua graça, ó Deus, em submissão aos Teus conselhos e às Tuas orientações, sejamos, ó Deus, guiados, fortalecidos, para vencermos, ó Deus, esse mundo tão perverso, essa tentação que muitas vezes nos assalta e que nós negligentemente, Senhor, não vigiamos e por isso padecemos. Portanto, Senhor, que Tuas palavras permaneçam em nós, que o Senhor possa nos guiar e que o vento, ó Deus, o vento do Teu Espírito sopre em nossa embarcação, não para que ele se choque com as pedras, mas para que ele vá, ó Deus, caminhe em segurança até a ilha eterna, ó Deus. Livra-nos, segundo a Tua vontade, ó Deus, para a Tua própria glória. Amém. Irmãos,